Não. Relatar alguma coisa de outra pessoa é muito fácil. Essa é a mensagem que eu quero falar sobre nesta manhã. O relatório que Jesus fez em forma de oração. Então, relatar algo de outra pessoa não é muito difícil. Eu sempre estou fazendo serviço aqui e eu ouço as pessoas na rua falando, se fosse eu faria dessa maneira. Se fosse comigo, né, as coisas não seriam assim. Mas falar algo de si mesmo, isso é extremamente difícil. E aí me lembra a história de Jó, lá no capítulo 5, né, no versículo 8, que um dos amigos de Jó chega para ele e diz assim, se porém fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. É como assim? Como que você não resolveu isso ainda? De tanta intimidade com Deus, se fosse eu, né? Eu acredito que se Jó pudesse dar uma palavra à altura desse questionamento, ele ia dizer assim, falar de mim é fácil, difícil é ser eu, né? Então é muito fácil você falar dos outros, faz isso, mas se coloca no lugar daquela pessoa. E eu lembro de uma situação de um novo convertido, trabalhando num bar, e a única coisa que ele tinha era vender pinga. E aí ele se converte. A esposa desempregada, com 2 filhos. E essas perguntas é complicada, e vem para o pastor, o que eu faço agora? Me converti, fecho o meu bar ou continuo vendendo pinga? Essas foram as palavras. É fácil para a gente que está de fora dizer, feche isso aí e Deus proverá. Eu acredito se a pessoa tiver fé. Mas para aquela pessoa que está iniciando, você acha que ela teria essa fé suficiente para isso? Então eu respondi com uma outra pergunta. Você tem fé suficiente para hoje fechar esse bar? Ele, não, pastor. Eu falei, então continua vendendo sua pinga. Vamos fortalecer a sua fé. E na hora certa, isso vai acontecer. Pastor, você mandou? É isso aí, você que é religioso, que está me ouvindo. Isso mesmo. Porque antes dele conhecer a Cristo, ele já vendia pinga e o Senhor, isso não foi impedimento para ele. E agora vai ser impedimento porque ele aceitou a Cristo? Isso são pessoas que têm a sua mente ainda fechada, né? Falar do outro é fácil. Queria ver se fosse você com 2 crianças. E aí nós fomos fortalecendo a fé dele. Em pouco tempo, ele disse, pastor, não era nem pastor, irmão Emilson, eu agora creio que Deus vai me sustentar. E ele fechou aquele bar de pinga, fez um hortifruti, e ali se manteve durante muito tempo, até depois voltar para o seu mercado de trabalho. Veja, irmãos, cuidado com as coisas com que você fala. Às vezes você, no zelo pelas coisas de Deus, você também pode estar matando uma pessoa que não tem ainda essa estrutura e a fé que você tem hoje. Tá bom? Não estou incentivando você a vender pinga, mas eu quero que todas tenham entendido o que eu falei, sim ou não? Se você ficou arrepiado, escandalizado, no final pode me procurar. Tá bom? Tem pessoas que gostam de fazer perguntas difíceis. Quando eu vou no hotel, em pousada, olha que pergunta difícil. Qual é a placa do seu carro? Alguém aqui sabe a placa do seu carro? Eu não sei. Eu não sei a placa do meu carro. E aí a pessoa, tá bom. Qual o número da sua identidade? Eu falo para a atendente, você só faz pergunta difícil, pode fazer uma pergunta fácil? Quando falo CPF é mais fácil, né? Eu acho que hoje eu deveria acabar todos esses números aí, apenas só ter o CPF, né? Pix também para mim é bem complicado,
porque além da minha conta pessoal, tem outras contas da igreja e outras contas que eu movimento, e às vezes faz a maior confusão. Então eu tenho que registrar. Em muitos momentos eu ligo para o pastor Alfredo: pastor Alfredo, qual é a senha do meu Pix? Que tem lá, né, tudo registrado. E aí ele ou então a Adriana passa para mim. Então, tem pessoas que gostam de fazer pergunta difícil. Vamos supor, se eu fosse fazer uma pergunta difícil aqui hoje para você, talvez para mim hoje é fácil. Qual o seu tipo sanguíneo, você sabe? Tem alguém aqui que não sabe? Não sabe, tem várias pessoas que não sabem qual é o seu tipo sanguíneo. É importante você saber, não é? Então, Jesus também vai fazer duas perguntas. Você acha que Jesus só fazia pergunta fácil? Jesus também fazia perguntas difíceis. A fácil foi o que ele disse lá em Mateus 16. Vamos ler. Mas antes de ler, vamos fazer uma oração? Você pode fechar os seus olhos. Você que está em casa também nos acompanhando. Senhor, pregar nunca é fácil. Dizer o que o outro deveria pregar ou fazer, isso é muito fácil. Mas quando estamos aqui, é diferente, Senhor. E o pregador sempre vai precisar da tua inspiração, da tua graça, da tua sabedoria. E vai precisar encontrar também um povo que esteja com o coração aberto para receber essa mensagem. Eu faço essa oração, Deus, esteja conosco aqui agora, que assim seja, e que o nome do Senhor seja glorificado, que todos digam amém. Mateus 16, versículo 13 a 14, veja uma pergunta aí, fácil. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o filho do homem é? Uma pergunta fácil para os seus discípulos. Tanto é que não foi apenas 1, 2 ou 3, diz que eles responderam. Então, dos 12, cada um foi falando alguma coisa. Elias, outros Jeremias e outros profetas. E assim por diante. Poxa, vocês estão bem, vocês estão atentos ao que está acontecendo, muito bom. Aí agora ele lança a pergunta difícil. Porque o interesse de Jesus naquele momento não era saber se ele estava com fama, se as pessoas estavam reconhecendo. Ele queria saber o que os discípulos estavam entendendo, qual era a figura dele. Versículo 15, ele vai lançar uma pergunta que parece fácil, mas para os discípulos não foram. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E agora? Os 12 discípulos ficaram aí perdidos. Mas Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do homem. Nós sabemos o final dessa história. Humanamente, nenhum deles souberam responder. Mas, possivelmente, Pedro, por aquele que arrisca tanto e erra tanto, também a possibilidade de acertar é sempre maior do que aqueles que não arriscam, que não faz nada. E Pedro vai nos dar aqui uma lição muito importante, irmãos. Às vezes o medo, a maneira de responder errada, se vamos acertar, deixamos muitas coisas passado no tempo. Se você for observar, a maioria das invenções tiveram muitos erros, até conseguir, chegar ao objetivo ali final. O único que respondeu, mas teve ali uma ajuda celestial. E o próprio Jesus disse. Versículo 17, respondeu Jesus: feliz é você. Olha que palavra maravilhosa Jesus está dando para Pedro, que possivelmente muito criticado entre os outros discípulos, muito impetuoso, atropelava tudo, né? E nós sabíamos que havia esse bate-boca entre eles, essa competição. E aí ele recebe essa palavra de Jesus.
Imagina você recebendo essa palavra de Jesus. Você, Milson, é feliz. Imagine falando seu nome. Feliz é você. Imagina Pedro se olhando para os outros aí, cara, tá vendo? Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas porque o meu Pai que está nos céus. Você acredita que Deus revela, irmãos? Quando a gente fala a palavra revela, às vezes é um pouco difícil. O que é revelação? Sempre liga isso à profecia. Mostrar. Fazer você achar coisa onde não tem. Tem alguém aqui que tem o hábito de perder as coisas assim, rápido. Eu estava com isso aqui nas mãos, cadê? Aonde está? Ontem, pastor João, aquela gambiarra que eu fiz lá no carro, fizemos no carro, meu carro deu um problema na mangueira, né? E aí a mangueira desse carro só vai chegar daqui a 3 a 7 dias. Falei, eu tenho que ir para casa. Então eu e o pastor João ficamos ali na sexta-feira, remendando. Cheguei na casa de Adalé, estourou de novo, puf. Aí eu voltei para casa e falei para minha esposa, olha, não sei que vamos para a igreja amanhã. E como iremos para a igreja no domingo, isso era sexta-feira. Então ontem, por volta de 8 horas, eu estava lá emendando novamente, botei uma abraçadeira e tal. E aí eu ouvi um barulho caindo no motor. Eu falei, caiu alguma coisa aqui. E você sabe que quando cai qualquer ferramenta no motor, você não poderá ligar esse motor. Porque você pode trazer vários problemas. E eu não consegui. E eu falei, mas está tudo aqui. Não está faltando nada. E aí eu comecei a fazer essa oração. Senhor, me revela, onde está, Senhor? O que eu esqueci que caiu nesse motor? Era a faquinha da minha casa. 2 problemas que eu ia arrumar. Um, se eu ligasse o motor, e como que eu ia chegar na minha casa sem essa faca. E aí eu consegui, fui lá e peguei e falei, obrigado, Senhor. Quando eu estava colocando a mangueira no lugar, tem uma abraçadeirazinha que ela soltou. E eu falei, eu não acredito. Aí consegui achar também, fiz a mesma oração, Senhor, eu já estou cansado, já estou desesperado, já era 9 e pouco, quase 10 horas, amanhã eu tenho que estar na igreja. Aí consegui achar, botei tudo no lugar. Agora cadê essa abraçadeira que eu tinha tirado? Perdi. Olhei tudo, irmãos, não achei. E eu fiz a oração novamente, Senhor, eu preciso achar essa abraçadeira, porque eu vou ter que depois ir no lugar para consertar. Não achei. Orei de novo. Não achei. E eu insisti. Aí estava no cantinho do chão, assim, ó. Por ser da mesma cor e estava escuro, eu não estava conseguindo enxergar. Irmãos, Deus não só revela as grandes coisas, mas as pequenas coisas também. Aleluia. E aí eu liguei o carro hoje e falei, quando eu cheguei aqui, minha esposa, 6h50, você me fez acordar tão cedo assim? Ai, Wilson, eu não sei se esse carro ia chegar até aqui. Mas chegamos, né? Então, querido, as revelações, para que Deus mostre coisas para a sua vida, ela é extremamente importante. Mas não deixe se enganar. Achando que é uma revelação, algo que Deus traz à sua mente, uma inspiração, tem que ser coisa grandiosa, uma profecia, uma coisa absurda, sobrenatural. Deus também revela as pequenas coisas. Você pode dar glórias ao Senhor? O que nós podemos ver nesse versículo 18 de Mateus, que as revelações elas trazem benefícios para a sua vida, ou seja, fortalece. O irmão Fabrício estava falando comigo essa semana no Zap, dizendo, pastor, ele já saiu do hospital, e ao invés de falar como que pode, como é que eu tive esse problema de saúde, ele disse,
eu tenho mais um testemunho para contar. Eu falei, é isso aí, meu irmão. É assim que nós temos que olhar a vida. Não questionar a Deus, mas dizer, eu tenho mais um testemunho para contar. As revelações, elas trazem benefício para você e para a igreja. Veja no versículo 18 e 19. Eu lhe digo que você, Pedro, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, o inferno, das coisas ocultas do mal, não poderão vencê-lo. Então, primeiro ele recebe algo para ele. Deus dando autoridade sobre a vida dele. E depois uma outra para a igreja, eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, o maior benefício, quando buscamos as coisas espirituais, na realidade, o maior benefício acontece para a nossa própria vida. Então, Jesus agora está próximo de findar o seu ministério, e ele vai fazer um relatório em forma de oração. Uma prestação de conta. Eu acho que essa prestação de conta é justamente o exato momento que nós fazemos, todo momento que nós estamos na ceia. Do Evangelho de João 17, ele vai fazer primeiro uma oração por si mesmo. Ele vai começar a relatar o que ele fez para o seu pai. Veja, queridos, quando nós, às vezes, na igreja, perguntamos, pedimos, ou como é que você está? Está acontecendo alguma coisa? Não há interesse nenhum de ninguém aqui querer saber o que você faz da sua vida, mas no sentido de poder ajudá-lo. De poder apenas participar. Mas quando uma pessoa se fecha, na realidade, se isola, dizendo, isso aqui é só problema meu, da minha família, ninguém precisa saber, você está fadado ao fracasso, ao isolamento e à morte total. Ouvi um depoimento de uma jovem essa semana, brasileira, na Inglaterra, se eu não me engano, e que ela conheceu uma pessoa extremamente rica, mas que vivia isolado numa cadeira de roda. E na Europa o sistema é diferente daqui. As pessoas vivem isoladas mesmo. E essa pessoa, cadeirante ou não, o problema é dela, cada um por si. A gente tem mais essa coisa de ajudar uns aos outros aqui na América, E ela disse, por eu conhecer essa pessoa, e essa pessoa nunca viajou com todo esse recurso, eu hoje estou dando essa oportunidade, estou ajudando, tal, e começou a falar, E mostrando que o isolamento daquela pessoa levou essa pessoa à depressão, a uma casa toda suja, e ao ponto de estar numa cadeira de roda. Relatar as coisas, querido, não quer dizer que você é obrigatório, mas é necessário para que outras pessoas possam te ajudar. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1 a 5. Jesus pede ao Pai que glorifique por meio da aceitação do seu sacrifício, representando por sua morte e da sua ressurreição dentre os mortos. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todo aquele que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam. O único Deus verdadeiro é a Jesus Cristo, a quem enviaste. E aí ele começa a relatar o que ele fez. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, não ficou nada no meio do caminho. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
Aqui no versículo 5, querido, Jesus ora para que, tendo completado a sua missão, o Pai o transporte desse mundo de pecado e tristeza para o seu estado de glória, deixando para trás tudo aquilo que ele passou. Então, primeiramente, a gente vai ver nesse versículo de 1 a 5, o relatório de Jesus dizendo aquilo que ele fez. No versículo 6 ao versículo 19, eu não vou ler todos, né? Temos aqui a oração pelos discípulos. Jesus vai relatar também o que esses discípulos fizeram. Veja, irmãos, nós estamos na ceia, e o momento da ceia é justamente esse, de você relatar, de você falar para Deus: Senhor, eu não tenho estado legal, eu tenho estado bem. Eu deixei algumas práticas do passado. Senhor, eu estou voltando a algumas práticas que eu não acho que tem sido legal. Me ajude. Isso se chama relatar, item por item. Versículo 6, Jesus faz uma tríplice declaração. Ele vai dizer: eu revelei o teu nome àqueles que o mundo me deste. Primeiro ele vai dizer: eles eram teus, tu o deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Jesus vai dar um relatório de como esses discípulos estavam agindo. Agora ele sabe que tudo que me deste vem de quem? Vem de ti. Pois eu lhe transmiti as palavras que me deste. E melhor do que isso, eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. No versículo 9, Jesus vai fazer um outro pedido. Mas já esse pedido, aqui não sugere que haja uma limitação de amor de Cristo, quando ele vai comparar os seus discípulos com o mundo. Mas ele vai fazer uma petição apenas para os seus discípulos, e para as pessoas do mundo, ele pede a conversão. Veja qual é o pedido que Jesus, nessa declaração que ele faz para o Pai, nesse relatório dos seus discípulos, o que ele vai pedir: eu rogo por eles. Imagina nesse momento, queridos. Existe alguém que está intercedendo por nós nos céus. Você pode dizer um amém? Você acha que você se safou de muitas situações essa semana porque você é bom? Porque você é experiente? Não, querido. Tudo isso nos ajuda, sim. Mas a honra e a glória tem que ser dado a Ele. Mais uma vez o Senhor te manteve de pé. É só você parar para ver. Desde a minha caminhada, quantos que passaram por aqui e hoje já não estão mais firmes na fé? E por que você se manteve firme na fé? Você fez a sua parte, é óbvio. Mas teve um intercessor que tem intercedido por você dia e noite. Aleluia. Olha ele aqui. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu. E tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Veja, queridos, preste atenção nessa última palavra. Eu tenho sido glorificado por meio deles. A importância que o Senhor dá por você glorificar o nome dele. Glorificar não é sair dizendo glória, glória, seja glorificado o seu nome. Glorificar dizendo a cada dia, reconhecendo que ele está com você. Que ele tem fortalecido a sua vida, sim. Que ele tem guardado a sua família deste mundo mal. E que ele tem separado para os filhos os melhores lugares aqui nessa terra. Aleluia. Versículo 11 ao versículo 16. A petição aqui diz respeito à sua santificação. Primeiro vai tratar de algo negativo, no sentido de separar do mal, mostrando que este mal
de fato existe. Nós não podemos ignorar que pelo fato de sermos cristãos, as trevas não existem. Nós não podemos ignorar que por sermos cristãos, nós não seremos tentados todos os dias. Que não precisamos orar porque bastou aceitar a Cristo e pronto. Não. Pedimos a Deus constantemente que nos separe do mal. Me livra, Senhor, dos seres violentos que há na estrada, na casa. Aquelas pessoas que saem para arrumar confusão e que não temem a ninguém. É essa oração que Jesus vai estar fazendo. Jesus sabia que eles iriam enfrentar momentos difíceis nesse mundo corrupto e hostil. Mas aqui ele não pediu que os tire, mas que deu uma oportunidade para que eles possam anunciar a salvação. Não seria mais fácil o Senhor, à medida que fôssemos aceitos por Jesus, pedido para que Ele entrasse no nosso coração e nos tirar do mundo, seria muito mais fácil. Mas nós temos uma missão aqui, queridos. E essa missão não é dada quando você envia uma mensagem apenas para alguém, ou quando você manda um áudio. Enquanto você está aqui, você tem uma missão de receber bênção, não. As bênçãos, elas acompanham naturalmente, de fazer campanha para a igreja, de ter uma igreja estruturada, não. Não é essa a nossa missão, irmãos. A nossa missão é de falar do amor de Deus para aqueles que não têm. Se você se prontificasse a pelo menos evangelizar uma pessoa durante o ano inteiro, nós não teríamos como comportar todas as pessoas aqui. Só para você entender aquilo que nós ainda não fazemos. Pois Jesus, enquanto estava com seus discípulos, exercia sobre ele uma influência que o santificava. Ele vai dizer, agora eu estarei deixando ele neste mundo. Versículo 11, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-o em teu nome. O nome que me deste para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi, eu os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora, vou para ti. Mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Ou seja, enquanto vivermos aqui, nós sabemos que a Bíblia fala que nesse mundo é dor, aflição, mas aqueles que estão em Cristo têm o quê? A alegria do Senhor. Você não precisa ficar com inveja de ninguém desse mundo. Ainda que aparentemente tenha uma alegria por uma conquista, por uma festa, por um evento que foi, por algo que realizou. Só que essa alegria, da mesma maneira que ela leva a pessoa à altura, ela desce com maior rapidez. Mas a alegria do Senhor, ela permanece para sempre. Aleluia! É essa alegria que nós precisamos buscar. Versículo 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também sou. Não rogo que tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Você acredita nessa oração de Jesus? Sim ou não? Eu acredito. Então, querido, você não tem que ter medo dos principados e das trevas.
Se há algum medo que você tem que ter, é do seu coração, que vai tentar te enganar o tempo inteiro. Mas você não precisa ter medo das forças ocultas. Aquilo que Jesus falou a respeito de Pedro, ele diz a respeito da sua vida também. Através de Jesus você tem poder e autoridade. Através de Jesus, ele te encoraja, ele te dá força, ele te dá fé, ele te dá esperança. Através de Jesus, ele concede a você a graça e a misericórdia e a sabedoria para lidar com cada situação. A segunda petição, versículo 17 a 19, já é um sentido mais positivo, não falando das trevas, das coisas negativas, dos riscos. Versículo 17, ele vai dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Você crê na palavra de Deus, que é a verdade que liberta, queridos? Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Vamos ver aqui a dedicação ao serviço. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Aqui nós vemos que, apesar da sinceridade dos apóstolos e de todo o esforço, eles ainda precisavam ser aperfeiçoados. Santifica-os, separa-os. Não deixe que as coisas desse mundo te influenciem. E você vai dizer: ah, pastor, as coisas do mundo não me influenciam. Isso não é verdade, queridos. Há um tempo atrás nós tivemos aqui um problema no nosso bairro, em que fechou todas as lojas. Isso foi na quarta. Na quinta-feira nós tivemos o grupo. Você acha que estava a maioria? No domingo, pastor, como é que está aí? Está tudo bem aí, coelho? O coelho aqui está comendo cenoura bem, está pulando. Mas a influência do ambiente, das coisas do mundo, leva as pessoas às vezes a retroceder com medo. Deus tem te separado, querido. Deus tem guardado a sua igreja. Se não fosse o poder de Jesus sobre a sua igreja, não existiria mais a igreja na face da terra. Isso testifica que a igreja, ela é soberana ainda nesse mundo. Não se engane com barulho, não se engane com as festas, com as organizações que o mundo realizam. Porque eles não conseguem se sustentar. Mas a igreja já passou por perseguições, já passou por grandes desafios e está enfrentando o último agora. No fim do tempo, o amor de quase todos iriam esfriar. É a última chamada, querido. Onde você tem observado que muitos cristãos já não se importam se vem para ceia ou não. Onde muitos líderes não se importam se aquele que vai tomar, se está chegando hoje, né? E vai dizer: não, você está chegando hoje, não tem problema se você é cristão, não pode participar da ceia. O esfriamento da igreja vem acontecendo. Mas também há a promessa que aqueles que permanecerem firmes verão a glória do Senhor. Eu tenho pedido isso constantemente. Às vezes, querido, dá desânimo, sabia? Às vezes você fica esgotado. Há momentos que você se questiona. Eu estou perdendo meu tempo. O que adianta? Nós passamos também por essa crise como você passa. Mas nós temos que olhar sempre para o sacrifício que foi feito na cruz.
Se Jesus não desistiu, eu não vou desistir também. Aleluia. E nós não passamos nem um terço daquilo que ele passou, querido. Apesar aqui da sinceridade, os apóstolos, os discípulos precisavam ser aperfeiçoados. Jesus aqui então ora para que fossem santificados na verdade, separados pela tua palavra para as coisas do mundo. E o propósito aqui não é para que eles fossem separados no sentido individual, no sentido de serem poderosos, mas uma preparação para ser equipado pelas coisas missionárias, de divulgar o seu evangelho, de ter a mesma autoridade que ele, de ter a mesma ousadia que ele teve. Assim como tu me enviaste, versículo 18, ao mundo, também eu os envio ao mundo. A santificação dos apóstolos, querido, está vinculado não somente à sua obra para Cristo, mas também para aquilo que Cristo opera neles. Versículo 19, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Meu desejo nessa manhã, que você possa ser santificado pela verdade. Pastor, é possível? Os vícios de hoje, querido, mudaram. A estratégia de Satanás não é burro, não é ignorante, não. A capacidade que ele tem de seduzir as pessoas, de abandonar coisas que a pessoa tem de grande valor e convencer essas pessoas é poderosa ainda. Mas nós temos um poder maior que vem de Jesus. Nós temos um poder maior que podemos dizer, em nome de Jesus eu repreendo. Em nome de Jesus eu não aceito esses pensamentos. Em nome de Jesus eu não aceito entrar nessas armadilhas. Em nome de Jesus eu declaro essa palavra sobre a minha vida, que eu sou uma nova criatura. Em nome de Jesus eu libero essa palavra sobre a igreja, que a igreja seja revestida de graça, de poder e de autoridade. Aleluia! É neste nome, querido, que nós estamos apegados. É neste nome, querido, que tenha a transparência de, nos seus últimos momentos, ele faz um relatório dele, ele relata tudo aquilo que os seus discípulos também são, e vai fazer a sua última relação sobre a igreja, 20 a 23. Minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que creram em mim, está falando da sua igreja, por meio da mensagem deles. Imagina isso, nesse exato momento, o Senhor está intercedendo por você. Você acha que isso é pouca coisa? Eu não acho. Eu acho que é muito. Versículo 21, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plenitude da unidade, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Jesus agora está fazendo as duas petições para a sua igreja. A união na terra. A natureza da unidade. Você sabe, como marido, como esposa, quando essa casa fica dividida e os filhos percebem isso, essa família não consegue se manter de pé.
Mas quando há uma unidade, em que o filho vai pedir algo ao pai, e o pai disse não, e aí ele corre e a mãe, não, filho, se isso é bom para você, tudo bem. E aí ele percebe que a quem ele deve recorrer. Mas quando os dois estão fechados, em unidade, nós vamos conversar junto com o seu pai. Se o seu pai falou que pode, então eu quero ouvir de fato se isso é verdade. E aí a mentira não se sustenta, querido. A unidade da igreja. É isso que nós precisamos. Cada pessoa aqui da Trindade, querido, tem um só propósito e um desejo visando a sua obra. E qual era o propósito? A salvação da raça humana. A salvação de todos os perdidos. Esse é o ato ideal, querido, colocado diante da igreja. Muitos membros, vinculados pelo único Espírito, cooperando com a mesma finalidade. Será que há essa unidade de você com a sua igreja? Ou você é uma ovelha sem pastor? Não, pastor, sou membro daqui. Você pode ser membro dessa igreja e continuar sendo uma ovelha sem pastor. O seu coração não está comprometido com nada. Qualquer convite que é feito para você lá fora, você está sempre disponível. Por quê? Você não está comprometido com nada. O que falam mal da sua igreja, ou bem, você também não interfere, porque você é uma ovelha sem pastor. Você não pertence a um rebanho, mas uma ovelha que pertence a um rebanho e que tem um pastor. Ele vai dizer, como Jesus falou: esses discípulos acreditaram em mim, Pai. Aleluia. Eles creram na tua palavra. A minha igreja vive uma palavra de Deus. Nós nos esforçamos sim para resolver os problemas que existem em qualquer família. Eu conheço os pastores daquela igreja. Certo dia, eu estava fazendo um trabalho diferenciado na igreja. E eu fui chamado pelo meu pastor. E o meu pastor disse assim: Emilson, falaram isso e isso a seu respeito. Eu gostaria de saber da sua boca se isso é verdade. Mas eu te conheço. E aí eu tive que relatar tudo que eu tinha feito. Falei, então, o que eu estou pensando é certo. E aí aquela pessoa que tinha relatado muita coisa ruim, o pastor mandou chamar. E a pessoa ficou alegre: o pastor está me chamando no gabinete. Ele não sabia o que era, né? Chegou lá, me encontrou. Disse: eu chamei o irmão Emilson aqui, você falou isso e isso dele. E aí a pessoa ficou assim desesperada, dizendo assim: pastor, não era bem assim. Ele olhou e disse assim: deixa eu te falar uma coisa. Dos meus líderes que eu acompanho, eu conheço. Nunca mais você faça isso. Aí fora do gabinete, essa pessoa disse: irmão Emilson, você me desculpa, mas o pastor não precisava fazer isso. Eu falei: precisava, para você largar de ser fofoqueiro e parar de falar mentira. Aquelas ovelhas que se aproximam dos pastores dessa igreja, nós conhecemos. Uma jovem outro dia me disse: pastor, uma das coisas que eu acho importante na hora do batismo, que vocês conhecem as ovelhas. É isso mesmo. E aí você conta a história. É isso mesmo, a gente conhece.
As famílias que chegam aqui não entram e saem. Nós temos uma história de vida. Os filhos não chamam a gente de pastor, mas de tio, pastor, de tio. Porque a família conhece a gente. Mas se você é uma ovelha que não quer se aproximar, que não quer se envolver, você é uma ovelha sem pastor. Escuta a mensagem em tudo quanto é lugar. Dá dízimo em tudo quanto é lugar e participa de todas as campanhas. Menos no lugar onde você come todos os domingos. A unidade, querida, é dizer: eu estou junto, está junto mesmo. Muitos membros vinculados pelo único Espírito, cooperando para a mesma finalidade. Qual é o efeito prático para essa união? Apenas um: para que o mundo creia que tu me enviaste. A divisão, querido, na igreja é um único empecilho para a obra de Cristo e para unir e para promover a sua igreja. Pode observar nisso. Mas uma igreja unida, querida, as mentiras chegam, as defamações aparecem, mas não consegue se sustentar, porque não é uma terra árida, porque não é uma terra com pedregulhos, não é um terreno à beira do caminho endurecido, é uma boa terra. E numa boa terra onde a liderança vive a palavra de Deus, as coisas do mal não prevalecem. Aleluia! Observa isso. Quando você encontra um local que se ouve falar de vários problemas, de várias situações estourando para tudo quanto é lado, olha a vida da liderança, que vai ser o que acontece na igreja. E eu quero falar algo muito importante, finalizando essa mensagem. Jesus vai dizer: estejam comigo. Você está com Cristo? Quantos aqui estão com Cristo? Não é evangélico, não é da nova vida, estão com Cristo. Ele vai dizer no versículo 24: Pai, quero que o que me deste sejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Esse é o pedido de Jesus. E aí ele fecha o seu relatório em forma de oração, dizendo: eu te conheço, eu fui enviado por ti, fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Versículo 25: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Você conhece ao Deus que você serve? Se você te conhece, não tenha dúvida. Mas por que isso? Porque nem tudo vamos ter resposta. Mas eu sei que o meu Deus está comigo. Aleluia! Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E este sabe que me enviaste. Eu fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim estejam neles e eu neles esteja. Que essa unidade possa permanecer na sua vida e que venhamos agora a servir a ceia. Você pode fechar os seus olhos enquanto você vai ouvir esse louvor.
reflita sobre essa palavra. É momento de você fazer esse relatório. Como que está a sua vida? Ah, eu não preciso. Precisa? Pode servir, por favor? Precisa sim, irmãos. O momento da ceia é aquele momento de você relatar as coisas boas e as coisas ruins. Jesus está aqui entre nós, querido. A fim de que o amor que tens por mim estejam neles e eu neles esteja. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Há momentos que você vai precisar orar por você mesmo. Há momentos que você vai precisar orar por aqueles que estão de serviço na casa do Senhor. E há momentos que você vai ter que orar por toda a igreja. Essa foi a mensagem de Jesus. A sua última ceia. Ele prega essa palavra na terra. A igreja pode cantar esse louvor, por favor? Damos graças, Senhor. Dê graças ao Senhor, querido. Glorifique ao Senhor pela sua vida. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito. É momento de você, enquanto está ouvindo essa música, fazer a sua oração. Faça essa oração. Relata como está a sua vida. Temos motivos para agradecer a Deus. Mil canções de amor para cantar. Jesus, por tão grande amor que
Senhor Deus, pela graça que me atrai, te agradecemos a Ti. por me perdoar sem merecer. Jesus, obrigado, Jesus. Por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. Você pode erguer esse pão e dar graças ao Senhor. Obrigado pela tua vida, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Deus, por esse convite. Ao erguer esse pão, você está dizendo: te dou graças, Senhor. Mas antes de eu participar da ceia, eu preciso relatar algumas coisas para Ti, Deus. Talvez algumas coisas que não foram boas, outras que eu consegui vencer. Aleluia. Mas eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço força, Senhor. E eu recebo essa oração que o Senhor fez: livros do mal. Livra-me do mal, Senhor. Livra-me das ciladas que um ministro do Evangelho tem. Livra-nos, Senhor, as famílias de ciladas que têm destruído e levado muitas famílias a separações e ambientes tão hostis dentro de casa. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que só encontram paz quando estão na igreja, por aqueles que só se sentem importante quando estão na tua casa, porque dentro do seu ambiente familiar é um ambiente de dor, de ofensa, de uma tensão muito grande, porque nem todos têm os seus esposos e as esposas cristãs. Que a tua graça esteja com cada um de nós. Comamos todos juntos para a glória do Deus vivo. Opera através do teu nome, Senhor, em favor da tua igreja. Aqueles que estão enfermos, que sejam curados nessa manhã. Que aqueles que estão com uma tristeza de morte no seu coração, acordou hoje assim, não sabe nem o porquê, receba a alegria do Senhor na sua vida. Que todos esses ataques, que todas essas opressões malignas, elas não podem entrar no seu coração, porque você pertence a Jesus Cristo. Aleluia. Que você possa sair daqui erguendo esse cálice e dizendo: Senhor, o mundo achou que o Senhor foi derrotado quando o Senhor morreu. Às vezes há pessoas que acham que o crente é derrotado pela sua vida que ele vive. Não. Tudo o que acontece na sua vida faz parte do plano de Deus. Aleluia! Queremos te agradecer por esse sacrifício e dizer obrigado pelo teu amor e pelo teu perdão.
Bebamos para a glória e honra do Senhor. Você pode aí dar glórias ao Senhor. Você pode dizer obrigado, Jesus. Aleluia. Cante esse louvor. Graças te dou, Senhor. Esse é o nosso Senhor Jesus que nos ama, que nos quer. Aleluia! Que você possa, nessa manhã, aproveitar essa oportunidade e dizer: Senhor, eu te dou graças. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu perdão que é sem fim, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, independente das dificuldades das nossas vidas, em todos os momentos podemos te ver, podemos ver as tuas mãos, os teus livramentos, a tua presença maravilhosa, e por isso te damos graças. Aleluia. Pai, leva-nos debaixo da tua proteção, que possamos continuar o nosso domingo com esse sentimento de gratidão em nossos corações e render a ti a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso amor, Senhor, porque não há outro que mereça toda a graça. Muito obrigada, Senhor. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. E que antes de sair daqui, você possa dar o seu melhor aplauso àquele que é digno de toda honra, de toda glória, de graça. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Aleluia, um domingo abençoado. Eu poderia estar em qualquer